Domingo passado nós compartilhamos uma palavra sobre a importância de nós nos tornarmos íntimos de Deus, né? Falamos sobre o quanto ser íntimo de Deus é determinante para a realidade que nós vivemos dentro da casa de Deus. Quantas pessoas que estão dentro da igreja há décadas, quantas pessoas que estão inseridas dentro de um contexto como esse, por não desfrutarem de uma intimidade com Deus, eles estão talvez sem entender o que Deus está fazendo. E o problema, irmãos, da ausência da intimidade com Deus é justamente essa. Faz com que nós percamos a nossa percepção espiritual do que Deus quer fazer através de nós, aonde Ele nos plantou. É por isso, irmãos, que muitos de nós nos movimentamos por vontade própria. Deixamos, saímos, vamos de um lado para o outro, movido pelos nossos próprios sentimentos, pelas nossas próprias vontades, e não por uma direção, não por uma palavra diretiva de Deus. E tudo isso acontece justamente como consequência da nossa superficialidade ou do nosso esvaziamento de Deus. A intimidade com Deus, irmãos, ela vai gerar fortalecimento, ela vai gerar um ambiente de revelação, ela vai gerar um ambiente onde a nossa percepção espiritual ela vai estar muito aguçada. Nós vamos ouvir Deus falar, nós vamos ouvir uma palavra e nós vamos entender a aplicação daquilo na nossa vida. Então, sem dúvida nenhuma, irmão, sem intimidade, é impossível nós vivermos o nosso chamado. Sem intimidade, talvez você se torne, sim, um cristão religioso que permaneça durante 10, 15, 20, 30, 50 anos dentro da igreja. Mas se nós formos falarmos de intimidade, de experiências profundas, talvez nós sempre estaremos limitados se nós não mergulharmos no profundo, se nós não nos aprofundarmos, se nós não procurarmos essas águas profundas, nós jamais vamos experimentar o sobrenatural. É como consequência disso que muitos de nós passamos a ver realmente muito dentro do natural, né? Nos limitamos dentro do natural. Tanto é que as circunstâncias que nos cercam, ela determina o nosso estado de humor, né? Se tudo está bem, eu estou feliz. Se tudo está mal, eu estou para baixo, né? Se tudo está apontando para um futuro melhor, eu tenho esperança. Mas se tudo está apontando para um futuro que tudo vai dar errado, eu abandono a esperança e me agarro na desesperança. Então, assim, o que determina se eu acredito ou não é a fé, não é a minha vida com Deus, não é o sobrenatural, muito pelo contrário, são as circunstâncias que me cercam. E é por conta disso que muitos de nós cremos em uma verdade, pregamos uma verdade, cantamos uma verdade, mas vivemos uma mentira. Porque por mais, irmãos, que o natural determine o estado emocional da grande maioria das pessoas, isso na verdade está fundamentado em uma inverdade. Porque qual é a verdade? A verdade é que todo ser humano é filho de Deus. Deus é um ser sobrenatural. Se nós somos filhos de Deus, nós somos chamados para ver o sobrenatural. Então tudo aquilo que talvez determine a minha vida natural e que determine os meus estados emocionais, irmãos, eles estão fundamentados em algo que não nasceu no coração de Deus. Então eu preciso crer, eu preciso estar inserido dentro disso. E eu preciso construir, como eu aprendi na semana passada, no domingo passado, que viver esta intimidade com Deus, existe um caminho a ser percorrido. E nós falamos sobre a importância da oração. Nós falamos o quanto é necessário nós estarmos na presença de Deus. Nós falamos sobre o quanto é necessário nós estudarmos a palavra. O quanto é importante nós termos tempo de estudo. Eu não posso limitar minha vida com Deus, irmãos, a uma palavra ou a uma leitura bíblica uma vez por semana. Eu preciso me aprofundar. É isso que nos sustenta. Aqui nessa casa, irmãos, nós procuramos gerar um ambiente de muito acolhimento, né? Os nossos voluntários estão sempre com um sorriso no rosto para te receber bem, para te acolher. Mas o que vai te manter nessa casa, irmãos, não é o acolhimento. O que vai te preservar nesse lugar e tornar você parte desse propósito é o quanto você está disposto a mergulhar em Deus. É a única coisa que pode nos manter em Deus, é o quanto nós nos aprofundamos. E quanto mais eu conheço a palavra, mais eu me encho de Deus e mais eu me esvazio de mim mesmo. É por isso que a nossa vida é transformada quando nós somos confrontados e quando nós aceitamos a palavra. Porque a palavra, ela tira de mim o meu eu e me enche de Deus. E isso traz sentido para a nossa vida. E como terceiro passo, nós falamos sobre a importância da meditação. A importância, irmãos, porque enquanto eu falo, Deus ouve, mas quando eu medito, eu ouço a Deus. Quando eu estou orando, melhor dizendo, eu estou falando, mas quando eu estou meditando, eu estou ouvindo. E o problema da maioria de todos nós é que nós, em meio a tantas vozes, muitas vezes perdemos a capacidade de parar para ouvir a voz de Deus.
Então, nós entendemos que oração, estudo e meditação é crucial para nós desfrutarmos de uma vida de intimidade com Deus. Esse intuito de continuar falando sobre isso nasceu não só no entendimento do que Deus já estava fazendo, mas foi também fundamentado sobre alguns testemunhos, alguns relatos de algumas pessoas que me procuraram no decorrer dessa semana. Pessoas que estiveram aqui no domingo e que se apropriaram dessa palavra, passaram a viver a experiência de uma profundidade tão grande que mesmo depois de décadas dentro da casa de Deus, ou melhor, mesmo estando há décadas dentro da casa de Deus, essa pessoa ainda não havia vivido algo tão profundo. Uma pessoa compartilhou de uma particularidade que ela precisava compartilhar com alguém, e ele teve dificuldade, ele esteve refém disso durante muitos anos, mas quando ele escolheu estar nesse lugar, quando ele escolheu se tornar íntimo de Deus, quando ele escolheu acessar esse lugar, ele disse que ele teve uma experiência sobrenatural com Deus na madrugada. E a partir dessa experiência sobrenatural, dessa intimidade, porque a intimidade gera experiência, e aí como consequência ele conseguiu romper aquilo que há anos o fazia refém, e ele pôde partilhar aquilo, pôde colocar aquilo para fora e consequentemente pôde obter cura. Então a intimidade, irmãos, todo esse compartilhamento de experiências, como outras que eu ouvi durante a semana, elas alimentaram aquilo que Deus já estava falando no meu coração. Porque eu sei que é bacana a gente sempre ouvir algo, mas é muito importante, irmão, nós construirmos solidez, nós construirmos um sólido alicerce sobre fundamentos que são extremamente determinantes para aquilo que nós vamos viver com Deus. Então, se for necessário nós gastarmos tempo, vamos gastarmos tempo. Vamos insistir naquilo, vamos perseverar naquilo, porque é perseverando, irmãos, que nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. E por mais que às vezes nós venhamos errar, irmão, não se preocupe. Se você está tentando, se você está se esforçando, Deus está vendo e Deus vai te honrar. Eu estava vendo aqui o Gu, eu estava vendo o Gu tocar, e ele faz de conta que ele sabe nota mesmo. Samuel. E aí eu olhei para o Samuel e o Espírito Santo ministrou meu coração. Porque eu vi o Samuel fazendo de conta que ele estava tocando, mas as notas estavam erradas. Não que eu entenda, mas eu acho que estava errado, porque ele não estava conseguindo nem tocar na cordinha, então eu acho que estava errado. E aí o Espírito Santo ministrou meu coração dizendo: olha, vocês são como essa criança. Vocês podem até errar, mas vocês estão tentando, estão no caminho certo. Vocês vão crescer, vocês vão aprender e vão poder fazer com excelência para mim. Aleluia. Então nós precisamos com muito esmero, irmãos, com muita dedicação, com muita entrega, tornar esses momentos, validar esses momentos, irmãos, de tal maneira que eu tenha prazer em estar aqui. É óbvio que a gente procura poder sempre trabalhar no horário para poder todo mundo ir para casa, mas valorize, irmão. Se é 1 hora, valorize 1 hora. Se é 2 horas, valorize 2 horas. Valide esse momento com Deus, porque a sua insistência, irmãos, ela faz com que você venha conquistar. A sua persistência, ela faz com que você venha tocar aquilo que você talvez nunca tocou. E para que nós possamos, irmãos, não anular aquilo que nós adquirimos através da persistência, nós precisamos ter uma estrutura, porque a estrutura me faz ser consistente. A persistência me leva a alcançar, mas é a consistência que faz com que eu preserve. Tem muita gente que conquistou, irmão, mas não conservou, perdeu. Tem pessoas que foi perseverante para conseguir um casamento, conseguir uma família, mas não teve consistência para preservar ele. E a consistência, irmãos, para preservar o que nós recebemos do Senhor, está justamente ligado na intimidade com Deus. É o quanto a verdade de Deus está presente dentro de mim. É o quanto a verdade que é gerada pelos meus lábios, ela reflete dentro do meu interior. E quando nós conseguimos assimilar isso, irmãos, nós caminhamos para novos níveis em Deus. Se semana passada nós falamos sobre o quanto é importante nós estabelecermos uma vida de intimidade com Deus, hoje eu anelo e anseio por poder compartilhar algo que sem dúvida nenhuma vai levar você a viver aquilo que vai te manter firme no Senhor. Sabe o que é? Eu entendo, irmãos, por tudo aquilo que nós já recebemos nesses dias, de que toda intimidade gera experiência. Diga comigo: toda intimidade gera experiência. Toda intimidade gera experiência. E é justamente, irmãos, esta experiência que Deus anseia por revelar a nós.
A Bíblia fala que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que jamais subiu ou penetrou o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que lhe amam. Existem, irmãos, coisas eternas, existem coisas sobrenaturais que Deus quer revelar a nós. E essas revelações de Deus, elas se darão através de experiências que são geradas a partir da intimidade. Então, se eu tenho vida de oração, se eu tenho vida de estudo da palavra, se eu tenho vida de meditação na palavra, em Deus, naquilo que Deus quer me dizer, logo, consequentemente, inevitavelmente, eu vou desfrutar de experiências com Deus. Eu vou desfrutar de momentos que vão marcar a minha vida para sempre. Irmãos, entenda uma coisa, nós vivemos um momento, e eu vi uma parte da minha vida com Deus, onde nós nos movíamos muito, irmãos. Não estou aqui invalidando, sei da extrema importância da palavra profética, e como é bom quando Deus usa alguém para apontar a mão, para usar, para falar conosco, para nos chamar pelo nome. Isso é extraordinário. Mas por um tempo, irmãos, eu entendia que a única forma de ouvir a voz de Deus seria Deus usando um profeta. Ou seja, irmãos, eu sempre limitei a minha intimidade com Deus. Ou seja, Deus não conseguia ver no meu coração a capacidade de crer que Ele poderia, na intimidade, me gerar uma experiência poderosa, de maneira que eu ouvisse a voz dEle. Mas eu limitava o quê? A uma palavra, alguém que seria levantado por Deus, alguém que viria. Não estou invalidando, irmãos, ao mover profético. Nós temos profetas nessa casa, e glória a Deus por isso, que eles sejam evidenciados e usados pelo Senhor cada dia mais. Mas eu preciso entender que é num ambiente de intimidade, irmãos, que Deus quer me levar às experiências mais profundas da minha vida. E quando nós falamos de intimidade com Deus, nós estamos falando muitas vezes, irmãos, do nosso momento, da nossa individualidade, do nosso momento que nós estamos a sós com Deus. Por que Deus enfatiza muito a intimidade, irmãos? Porque você nunca vai, é na intimidade que você faz aquilo que você não tem coragem de fazer na frente de ninguém. E é justamente esse alguém que Deus quer conhecer. Deus quer descobrir quem você é, quando você pode fazer aquilo que ninguém vai ver. Eu quero fazer leitura de um texto, Atos capítulo 1. Eu quero ler Atos 1, 2, eu vou ler alguns versos, e eu quero que você ouça isso, não precisa acompanhar. Eu quero fazer menção desse texto, porque eu quero linkar aqui a vida de intimidade com experiência, né? Momentos que marcaram a história da igreja, que estiveram totalmente linkados a uma vida de intimidade com Deus. O que nós vamos ler em Atos agora não aconteceu simplesmente por uma necessidade ou porque Deus precisava. Isso aconteceu porque alguém creu, se dispôs e se tornou íntimo de Deus, se tornou íntimo de Jesus. E como consequência, a promessa de Deus, irmãos, ela se cumpre. Ou seja, a experiência, ela é realizada e manifesta. E eu quero ler isso em Atos capítulo 1, verso 4, que diz assim: um dia, quando estavam com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, verso 5, pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso de número 7, Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia em que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Verso 8, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Atos 2, verso 1 ao 4. Quando chegou o dia de Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Você pode dizer amém por essa palavra?
Jesus, pouco antes de ser elevado ao céu, um pouco antes de voltar aos céus e estar assentado à destra de Deus, Jesus, ele dá algumas direções, ele dá algumas ordens, ele compartilha alguns direcionamentos com seus discípulos, e logo após esse compartilhamento do seu direcionamento, a Bíblia vai dizer que Jesus é elevado ao céu, e dentro desses compartilhamentos, essas direções, essas ordenanças dadas por Jesus, estava a seguinte: de que mesmo Jesus indo ao Pai, eles não deveriam se ausentar de Jerusalém, porque ali eles haveriam de receber o Espírito Santo, ali eles haveriam de ser cheios, como consequência, irmãos, da obediência. Porque entenda uma coisa, irmãos, a intimidade gera obediência. Todo pai íntimo do seu filho sempre terá um filho obediente. Todo pai que não desfruta de intimidade com o filho sempre será de alguma maneira surpreendido. A intimidade levou eles a obedecer, irmãos, mesmo olhando para aquele cenário onde Jesus já não estava mais presente. Eles escolheram obedecer e eles permaneceram em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que um certo dia, nos dias de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no templo. Todos eles estavam reunidos lá. E a Bíblia diz que de repente veio um vento. E esse vento soprou por toda a casa, e foi vista entre eles línguas de fogo. E cada um ali era batizado com o Espírito Santo. Houve uma manifestação sobrenatural de poder. Irmãos, esse texto de Atos 2, sem dúvida nenhuma, é um dos textos mais conhecidos da história do cristianismo. Nesse texto nós encontramos o derramamento do Espírito. Nesse texto nós encontramos o maior exemplo, ou a maior marca do avivamento experimentado pela igreja até os dias de hoje. Todo esse avivamento, ele na verdade se tornou uma consequência, ou seja, foi uma experiência de pessoas que decidiram ser íntimas de Jesus. Entenda uma coisa, não basta você carregar uma promessa. Tem pessoas aqui nessa casa, irmãos, que carregam promessa, e as promessas delas, não pense que a sua promessa que você carrega tem a ver com você, com seus anseios. A promessa que você carrega tem a ver com muitas pessoas que Deus vai alcançar através da sua vida. Só que tem muitas pessoas que estão carregando promessas, que por não estarem sendo íntimos de Jesus, essas promessas, elas não se concretizam. Pessoas que têm promessa, que sabem do seu chamado, mas estão desanimados, estão perdidos, não sabem se vão, não sabem se fica, não sabe se avança ou se retrocede. São pessoas que não sabem se dão testemunho de alegria ou se dão testemunho de lamento. Tudo isso, irmãos, é um reflexo. Entenda isso, não estou julgando você, porque isso foi a minha vida durante algum tempo. Mesmo carregando uma promessa, mesmo ouvindo Deus falar comigo por diversas vezes, em alguns momentos por deixar o meu lugar de intimidade com Deus, todas essas promessas passaram a ser vistas por mim de uma maneira muito obscura, não obscura, mas estava muito distante de mim. É como se eu não visse mais possibilidade, o que Deus um dia me prometeu se tornasse realidade. A ausência, irmãos, da intimidade, ela nos apostata da fé. A ausência da nossa vida com Deus faz com que nós venhamos deixar de acreditar naquilo que Deus um dia nos disse. E aí, irmãos, que mora o grande perigo. Porque é exatamente nesse momento que eu começo a fazer da minha vida aquilo que eu quero. É justamente nesse momento que eu começo a fazer as minhas próprias escolhas. Já não é mais Deus que me direciona. É aquilo que eu acho, é aquilo que eu penso. É por isso, irmãos, que eu desafio você a partir de hoje. Seja você, irmão, que já é crente ou não é. Se você está aqui, você nunca entrou numa igreja evangélica, você talvez nunca ouviu falar de Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Se torne íntimo de Deus. A intimidade é construída no teu secreto, na tua vida, no teu trabalho, quando você está sozinho. Sabe por quê, irmão? Porque a intimidade, ela traz clareza. A intimidade, ela faz com que eu olhe para uma situação tão difícil e tenha paz no meu coração para seguir adiante. Esses dias eu fui procurado por duas famílias dessa casa, que disseram assim: pastor, Deus falou comigo,
Deus tem falado comigo. E quando, irmão, uma pessoa usa essa frase, Deus falou comigo, irmão, acabou. Eu não falo mais nada, irmão. Eu abençoo, consagro, até unjo se for preciso. Porque, irmão, se Deus falou com você, porque a Bíblia fala, irmãos, né? Ai daquele que falar que é Deus está falando quando não é. Mas se alguém diz para mim, pastor, Deus falou comigo, irmão, quem sou eu? Falar, não é Deus que falou com você. Não. 2 pessoas vieram para mim e falaram, pastor, Deus falou conosco e tal, não sei o quê. Vieram em momentos separados, né? E nós vamos estar saindo da chamada, nós vamos voltar para a igreja que nós fazíamos parte lá e tal. E eu orei por eles, primeiramente agradeci pelo tempo que eles estiveram aqui, por tudo que eles serviram, abençoei a vida deles, irmão, abençoei, né? Lógico que a gente não está celebrando, soltando o rojão porque alguém está indo embora, jamais, né? Mas mesmo entendendo que o motivo que os trouxe eles a essa casa não havia sido vivido, eu respeitei a decisão deles. E sabe o que fez com que eu respeitasse e não me posicionasse, irmãos, talvez de uma forma contrária? Foi justamente, irmãos, desfrutar de vida com Deus. Porque foi num ambiente de intimidade com Deus que Deus foi forjando e fortalecendo meu coração, irmãos. Porque, irmãos, por um pastor, alegria, imagine, vocês veem a nossa alegria, minha, do pastor Evinho, de todos os pastores dessa casa, os líderes dessa casa, quando alguém vem. Irmão, na mesma intensidade a tristeza quando alguém vai. E como é difícil, irmão, você lidar com a dor de alguém que você olha e vê com tanto potencial e com tanta liberdade nessa casa de trabalhar, de repente pegar e ir embora. Só que aí, irmão, você para. E é nesse momento de intimidade com Deus que Deus ele fortalece o seu coração de tal maneira que você consegue lidar com o sentimento de tristeza. Então, irmãos, isso fez com que eu pudesse lidar com esse momento difícil sem me abalar. Então não estou aqui celebrando, irmão, muito pelo contrário, dói, mas eu estou aqui cheio de convicção, de esperança, que você que está aqui fará parte de tudo aquilo que Deus já está fazendo. Então, irmãos, quando nós desfrutamos de intimidade com Deus, nós cremos, nós temos convicção, irmãos, de que todas as coisas, elas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós nos tornamos íntimos, irmão, nós não nos lutamos por uma causa própria, não. Eu estou lutando por uma causa, a chamada tem que ser grande porque o meu nome tem que ser conhecido, não, irmão. Mas quando eu estou aqui, sendo íntimo de Jesus, eu estou aqui pela causa do Mestre, e o meu objetivo é gerar Cristo na vida das pessoas. Então, irmãos, o que me alegra, o que me mantém de pé, é o que está queimando no coração de Deus. Por mais que situações paralelas venham desanimar ou entristecer, isso não me anula, isso não me neutraliza. Pastor, por que você está compartilhando isso, irmãos? Porque tem pessoas que vai te deixar. E a única coisa que vai te manter de pé, quando alguém que você ama te deixar, vai ser sua intimidade com Deus. A única coisa, irmãos, que vai fazer com que um pai se mantenha de fé, de pé, acreditando na promessa que Deus tem para o filho, o dia que vê o filho indo de embora de casa para ir para o mundo, vai ser a intimidade dele com Deus. É a única coisa, irmãos, que pode nos fazer acreditar no que Deus prometeu, é a nossa vida com Ele, é a nossa intimidade com Ele. Se nós queremos viver experiências sobrenaturais, nós precisamos nos tornar íntimos de Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, por poder estar compartilhando essa palavra nesses dias, porque eu entendo que esse ambiente de intimidade pode marcar e estruturar a nossa vida de uma tal maneira que nós nunca mais venhamos ser os mesmos. Por isso o meu clamor nessa noite, irmãos, é para que o Senhor possa, através da nossa intimidade, começar a gerar experiências. Eu ouvi alguns relatos essa semana de experiências profundas que pessoas, que famílias, que casais tiveram com Deus, mas eu não quero limitar um ao outro. Eu quero ver essa experiência vivida por todos vocês, por todos, irmãos, por todos. Sabe, eu quero chegar ao momento de ter filas aqui de pessoas procurando líderes, procurando pastores aqui para poder compartilhar. Ei, olha o que eu vivi com o Senhor fez isso, o Senhor revelou isso, o Senhor falou comigo. Irmãos. Ei, e também não pense que Deus vai te dar uma experiência só para você contar para as pessoas. Deus vai gerar uma experiência a partir da sua intimidade com Ele, para incendiar o seu coração para aquilo que Ele te chamou para viver. Aleluia. Quem é íntimo, irmão, jamais vai sentir o patinho feio da casa. Quem é íntimo
jamais vai ver com sentimento de coitado, de que não pode, de que não consegue. Quem é íntimo de Deus, irmãos, tem convicção de quem Ele é e o porquê Deus chamou. Uma igreja íntima, irmãos, tem convicção de que nada pode pará-la. Quando Deus trouxe, quando essas famílias semana passada me procuraram e eles foram, nós abençoamos, saíram daqui na bênção, estão abençoados. Essa casa está aberta para eles sempre. No mesmo momento o Espírito Santo trouxe a vida da Dona Beth no meu espírito. O Espírito Santo fez eu me lembrar da senhora. Quando nós desfrutamos de intimidade com Deus, irmãos, Deus tira os nossos olhos do sofrimento e coloca os nossos olhos na esperança. É isso que Deus está fazendo com você nessa noite. Deus está tirando os seus olhos do sofrimento, da angústia, do medo, e está te colocando nos seus olhos da esperança. Aleluia, acredite que Deus quer fazer infinitamente mais pela sua vida. Seja em voz profética, olhe para as pessoas do seu lado e diga assim para ela: tudo o que você viveu até hoje em Deus é nada perto do que Deus vai fazer a partir de hoje. Você consegue crer nisso? Se você crê nisso, aplauda Jesus. Se você crê nisso, aplauda Jesus. Aleluia. O medo, irmãos, pode me anular. O medo pode me paralisar. A falta, o abandono, a perda, a ausência. Irmão, mas a intimidade, ela me enche, ela me dá força, ela me anima, ela me traz esperança. Está gerando sobre nós esse tempo. Essa é a verdade de Deus para nós essa noite. E nós queremos que isso queime. Nós queremos que isso nos transborde, de tal maneira que nós jamais venhamos ser novamente as mesmas pessoas. Entenda uma coisa, irmãos, volto a dizer: você não veio para um tempo, para uma noite de entretenimento. Você veio nesta noite para a casa de Deus, e o próprio Deus está falando conosco. A palavra não é minha. Assim como vocês estão sendo ministrados, eu estou sendo ministrado. Assim como a esperança está jorrando dentro de vocês, ela está jorrando dentro de mim também. A convicção de que a nossa vida com Deus, irmãos, ela vai nos tornar fortes. Se eu pegar qualquer pessoa aqui que ainda esteja impregnado pelo pecado, se eu pegar aqui alguém, e esse alguém tivesse coragem de levantar as mãos e dizer: pastor, mesmo estando na casa de Deus, eu continuo preso nos vícios, eu continuo escravo do pecado, eu continuo escravo da prática do erro. Se eu chamasse essa pessoa aqui e perguntasse a ela como está a sua vida com Deus, todas, sem exceção, iriam olhar para mim e dizer: pastor, eu não tenho relacionamento com Deus. Da mesma forma, irmãos, que a ausência de intimidade faz com que o pecado nos domine novamente, a intimidade faz com que toda a miséria do pecado que estava impregnada em nós seja lançada fora. Quanto mais íntimo de Deus você for, mais santificado você vai ser no nome do Senhor. Quanto mais íntimo você for do Senhor, mais purificados serão os teus olhos. Sabe por que você, homem, não consegue controlar os teus olhos quando passa uma mulher bonita perto de você? Porque ainda falta intimidade com Deus. Intimidade. E a intimidade vai gerar experiência, e nós seremos uma bênção. Quando eu olho, irmãos, olha isso, quando eu olho para esse texto, eu encontro duas manifestações de Deus através da intimidade, que geram experiências. E o que gera experiência na nossa vida através da intimidade, irmãos, são duas coisas que eu identifico nesse texto de Atos dos Apóstolos, que é unção e avivamento. Diga: unção e avivamento. Eu vejo, irmãos, nessa experiência que aqueles discípulos que a igreja primitiva teve com Jesus, eu encontro presente a unção e o avivamento. Somente, irmãos, um ambiente de intimidade pode gerar unção sobre nós. Tem muitas pessoas que ligam a unção ao ato simbólico de derramar óleo sobre a cabeça. Sim, também tem significado. Mas nós entendemos a unção dentro deste contexto, irmãos, como algo muito mais profundo e sobrenatural, e que pode se manifestar sobre todos
todos nós que estamos aqui. Quando nós olhamos para o texto de Atos, nós encontramos 120 pessoas que estavam reunidas dentro daquele cenáculo. E a Bíblia vai dizer que quando o Espírito Santo veio sobre eles, todos foram cheios. Todos foram cheios. Todos receberam, não foram apenas alguns, não foram aqueles que talvez eram mais próximos dos discípulos, desde o primeiro ao último da fila, todos foram cheios. Então nós entendemos, irmãos, que a intimidade revela o mais profundo de Deus para todas as pessoas. Você pode estar aqui hoje, talvez sentindo a pessoa mais simples dessa casa. Você pode talvez dizer assim: pastor, eu sequer sei ler. Mas deixa eu dizer, tudo o que Deus tem reservado para mim, toda a promessa que Deus tem para mim, Deus tem para a sua vida da mesma forma. Pastor, mas o que nos faz acessar isso? O senhor é pastor, talvez seja mais fácil. Não, irmãos, o caminho para nós acessarmos tudo que Deus tem para nós é o mesmo. É o mesmo para o pastor, é o mesmo para o líder, é o mesmo para o voluntário, e é o mesmo para você que é um membro dessa família. Intimidade. Nós construímos a nossa intimidade, irmãos. Entenda uma coisa: a intimidade que Davi, irmãos, tinha com Deus foi construída num pasto. Não importa onde você está, não importa o ambiente que represente a tua realidade presente, porque a sua realidade presente não determina o seu futuro. Davi estava em um pasto, cuidando ovelha, correndo atrás de urso, de leão, mas era nesse lugar hostil, de dificuldades, que ele estava construindo vida com Deus. Não pense você, irmãos, não é aqui no altar que a gente constrói intimidade, não. Não pense você, quando você vê o pastor Davi pregando aqui, fluindo a palavra, o que ele está liberando aqui foi construído no íntimo, na intimidade. Quando você vê os músicos aqui, irmão, fluindo em uma adoração que nos leva a uma adoração profunda, isso não foi gerado simplesmente em um ensaio, irmãos. Isso foi gerado na intimidade. É na intimidade que nós construímos. E é a partir da intimidade, irmãos, independente do ambiente onde nós estamos, que Deus vai proporcionando a nós experiências. E consequentemente Ele vai nos ungindo para fazer grandes coisas. Então você não precisa ser um pastor, você não precisa talvez levar um título ou um rótulo. Aqui nessa casa, graças a Deus, a gente não tem dificuldade nenhuma com isso, né? Título e rótulo, ninguém nessa casa está à procura disso. A única estrela que brilha nessa casa aqui é Jesus. Não estamos aqui invalidando também, irmãos, né? Os títulos, os rótulos, de maneira alguma. Mas como é importante nós sabermos, irmãos, que quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, independente do lugar ou da posição em que eu estou glorificando a Deus, e estou atraindo o favor dos céus para a minha vida. É como se Deus abrisse através da intimidade uma fonte de água inesgotável sobre você. Mas pastor, eu nunca preguei, eu não consigo falar de Jesus para ninguém, eu nunca tive uma experiência. E Jesus pode abrir uma fonte de água viva sobre a minha vida? Sim, através da intimidade. Então, irmão, não é através do que você tem, não é através dos seus recursos, não é o quanto de dinheiro você tem, porque isso pode significar nada. Nada, se você não tiver a capacidade de reconhecer que Deus escreveu uma história linda para você, e essa história só será revelada para você o dia que você construir intimidade com Ele. Porque intimidade só acontece, irmãos, quando gera interesse, quando você quer, quando você... Ninguém tem intimidade forçada, irmão. Por que Deus valoriza tanto a intimidade? Por quê, irmãos? Porque Ele sabe que a intimidade é algo construído na voluntariedade. A pessoa precisa querer, a pessoa precisa desejar, a pessoa precisa ceder. E essa é a igreja que o Senhor está levantando aqui hoje. Homens e mulheres que desejam ser íntimos de Deus. Homens e mulheres que não vão ficar degradando, irmão, dia e noite, lutando contra a carne, contra o espírito, contra a carne, contra o espírito. Ah, eu peco, eu não peco. Não, irmão, quem é íntimo de Jesus, quem é íntimo de Deus, já entende o que Jesus fez na cruz, já entende que o jugo do pecado já foi quebrado, já entende, irmãos, que aquilo que nos escravizaram foi tomado. Ele já não perde mais tempo com isso, irmão. Você consegue ver Paulo perdendo tempo com o pecado dele,
Ele confrontava o pecado dos outros. Mas Paulo não perdia tempo, irmãos. Por quê? Porque ele havia acessado uma intimidade, ele havia acessado uma graça tão grande, que eu não perdia tempo, irmão, ficar lutando com os sentimentinhos interiores dele, de ser inferior, de alguém me ajudou agora, não, irmãos. Paulo, ele era tão íntimo de Deus, que ele aprendeu a ser grato na bonança, mas aprendeu a ser grato também na ausência, aprendeu a celebrar quando tinha, mas aprendeu a celebrar quando não tinha. Isso é construído na intimidade, irmão. A intimidade com Deus, a convicção e a fé naquilo que Jesus já fez por nós, é a única coisa que pode nos manter de pé. É a única coisa que vai fazer com que queime dentro de nós o anseio de nos aprofundarmos, de conhecermos mais, de buscarmos mais a Deus, de nos tornarmos pessoas melhores. É a intimidade com Deus. Aleluia. A intimidade, irmãos, ela gera unção. Jesus, em Lucas capítulo 6, verso 47, quando ele está falando sobre o homem que ouve a palavra e a pratica, Jesus, ele enfatiza ali, ele declara como é, irmãos, preciso, que é extremamente preciso cavar até chegar à rocha. Jesus fala ali da importância de se cavar e alcançar a rocha para lançar os alicerces. Quando nós lemos o livro de Jó, ouça isso, quero fazer uma conexão com aquilo que Jesus está dizendo em Lucas 6, com aquilo que Jó está dizendo no capítulo 29, versos 5 e 6, e aqui eu abreviei, e lá uma fala de Jó, onde Jó afirma, fala o seguinte, que há rios de azeite que flui da rocha. Jesus nos orienta a cavarmos. Ele fala: aquele que ouve a sua voz e as pratica é semelhante àquele que lança, aquele que constrói, aquele que cava e funda, né, a sua casa sobre a rocha, fundamenta a sua casa sobre a rocha. E Jó está dizendo que da rocha fluem rios de azeite. Olha que interessante, irmãos. Toda profundidade, quanto mais fundo, quanto mais íntimos nós formos, maior vai ser a nossa conexão com a rocha que é Cristo Jesus. E deixa eu dizer uma coisa, Jó afirmou que é da rocha que vem o azeite. O azeite fala de unção. Quanto mais íntimo eu sou, mais azeite corre sobre a minha vida. Quantos de nós oramos: Deus, dá unção, Senhor, derrama unção. E nós falamos isso, irmãos, em meio a todas as pessoas, mas quando estamos no secreto, nós não somos capazes de fazer a mesma oração. Jesus disse para nós acessarmos a Ele, que é a rocha, e Jó está afirmando que é desta rocha que fluem rios de azeite, ou seja, é dessa rocha que nós somos invadidos pela unção que flui de Deus. É somente através de uma experiência que nós vamos ter acesso a esta unção, a este azeite fresco, que unge, que nos separa, que nos torna semelhantes a Cristo. Nenhum de nós que estamos aqui teríamos condições humanas de vencermos nossos pecados. O primeiro era eu. Por isso que eu dou a minha vida e a gasto na obra de Deus. Porque eu era refém de um pecado que eu viveria talvez a vida toda refém dele. Mas essa unção, esse azeite fresco, ao tocar Jesus, desceu sobre a minha vida. E aquilo que me fazia refém foi destruído e anulado pelo sangue de Jesus. Esta unção, ela vem sobre você nessa noite, que escolhe construir um ambiente de intimidade com Deus. Esta unção fresca, ela vem, e o interessante, irmãos, que este ambiente de intimidade que gera experiência e que me faz desfrutar da unção e do avivamento, ela gera, irmãos, muitos benefícios para as nossas vidas. Muitos. Primeiro benefício, irmãos, da nossa intimidade com Deus e das experiências consequentes a ela, proporcionadas e causadas a partir da unção, desse azeite que corre sobre nós. Sabe o que é?
é a cura de todas as feridas das nossas almas. Quando nós nos tornamos íntimos de Deus, irmãos, a primeira manifestação dele se dá no nosso interior. Não pense que quando Deus te alcança, Ele está preocupado com a roupa que você veste, com aquilo que você faz no seu exterior. Quando você se torna íntimo de Deus, a primeira coisa que Deus tem acesso é a sua nudez. E é diante da nossa nudez que o Senhor tem a revelação das feridas das nossas almas, de dores insuperáveis, de sentimentos que nos acompanham e nos perseguem dia após dia, noite após noite. Mas esse ambiente de intimidade nos faz livre de tudo isso. Esse ambiente de intimidade, ele traz cura para as feridas da nossa alma. Irmãos, e olha, isso é algo tão poderoso em Deus, porque às vezes nós achamos que somente alguém impondo as mãos sobre mim é que eu vou poder receber algo de Deus. Mas quando eu ouço, irmãos, essa verdade de Deus, quando eu entendo essas experiências vividas em um ambiente de intimidade, eu entendo, irmãos, que a partir do momento que eu acesso o coração de Deus, a partir do momento que eu me torno íntimo dele, ele prontamente tem pronto acesso à minha alma. Quando eu estou falando da minha alma, irmãos, quando a Bíblia faz menção da nossa alma, ela está fazendo menção dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Quantos de nós, irmãos, quantas pessoas que você conhece depressiva? Quantas pessoas que você conhece que sofreram depressão e se suicidaram? Quantas? Quantos de nós que estamos aqui, talvez alguns sentimentos, algumas decepções, algumas coisas que aconteceram, nos marcaram emocionalmente, marcaram a nossa alma de tal maneira que a gente não consegue romper. Mesmo tendo um chamado tão grande, a gente não consegue romper, a gente está paralisado. Nós sabemos que precisávamos estar correndo, mas aceitamos estar parados. É num ambiente de intimidade que o bálsamo, o azeite da unção vem e sara essas feridas da sua alma. Se alguém te magoou, isso deixa de existir. Pastor, mas como isso acontece instantaneamente, irmão? Instantaneamente. A obra gerada em um ambiente de intimidade através da unção é uma obra extraordinária. Porque o Senhor nos toca em áreas nas quais nós éramos reféns há muitos anos e instantaneamente Ele remove aquilo. Então eu entendo que esse ambiente nesta noite, que gera unção, está gerando cura nas suas feridas. O Senhor está tocando as áreas da sua alma que talvez estavam afligidas, machucadas, e está trazendo um tempo de restauração. Em nome de Jesus. Eu quero declarar isso a quem é cristão, a quem é crente em Cristo nessa casa, e até mesmo sobre você que talvez nunca entrou nessa casa. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que as feridas, que os traumas da tua infância, que as dores da tua alma estão sendo anuladas agora em nome de Jesus. Deus está trazendo um tempo, irmãos, de experiência nas quais nós seremos livres das dores, livres dos medos, livres dos traumas. Intimidade, irmãos, por sua vez, ela gera a quebra do jugo. Olha o que Isaías escreve, irmãos, no capítulo 10, verso 27. E acontecerá naquele dia que sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Olhe para as pessoas do seu lado e diga assim: a unção despedaça o peso que você carrega há tantos anos. A unção, irmãos, gerada em um ambiente de intimidade, ela despedaça o jugo. Ela toma, ela tira de sobre os nossos ombros o peso que nos escravizava, que tornava a nossa vida sem sentido, sem motivação, sem inspiração. O profeta Isaías está afirmando que a unção, ela despedaça o jugo. E eu entendo, irmãos, que como uma manifestação de Deus, como uma experiência de Deus, através da nossa intimidade com Ele, Ele está quebrando o jugo nessa noite. Ele está removendo o peso de sobre os teus ombros agora.
Eu quero declarar em nome de Jesus a anulação de tudo aquilo que te sufocava, tudo aquilo que te consumia. O jugo muitas vezes ele traz consigo, irmãos, a culpa. Ele traz consigo a condenação, dizendo: você não é digno, você já fez isso. Você não pode, você já fez aquilo. Toda a condenação contrária às promessas que Deus tem para a sua vida, Deus está quebrando hoje através da unção sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Nunca mais se sinta culpado. Como o íntimo de Deus, se sinta perdoado. Nunca mais se sinta ferido, mas como o íntimo de Deus, se sinta curado. Aleluia. A unção, ela vem e ela destrói todo jugo. A unção, ela arranca os traumas, as nossas decepções, as mágoas e as dores mais profundas do nosso íntimo. Tem coisa, irmãos, que só Deus sabe. Tem coisa muitas vezes que nós estamos lá conversando, sorrindo, mas quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, ouça isso, irmãos. É por isso que eu entendo que essa casa, ela é um ambiente de experiência. A Chamados, ela nasceu, irmãos, não com um desígnio ou com um sonho do pastor Leandro de ser pastor de uma igreja. Não. A Chamados nasceu em um propósito que foi gerado no coração do próprio Deus. Sabe para quê, irmãos? Com um objetivo único de acessar o mais profundo da vida das pessoas. Então não é simplesmente levar o rótulo de cristão ou ser conhecido como religioso, não. A unção, irmãos, que é derramada deste lugar, tem como objetivo acessar o mais profundo do seu íntimo. Aquilo que faz com que você perca o sono, aquilo que faz com que você sinta frios na tua barriga e te impeça de avançar. A unção, ela vem e ela visita o mais profundo do teu íntimo, trazendo cura e restauração nessa noite. Acessando o mais profundo. Jesus não quer dar um banho, colocar, sabe, passar um pano. Jesus não quer dar uma ajeitadinha em você. Olha para esse irmão, sei lá, de preso. Jesus não quer dar uma ajeitadinha em você. Jesus quer restaurar. A restauração, ela é diferente da palavra conserto. O conserto, você repara algo velho. A restauração fala de tornar algo ao seu estado original. Então, quando Deus acessa o mais íntimo de cada um de nós, Ele está desejando tornar-nos novamente a forma original que Ele nos criou. Isso é possível através da unção, desse azeite que é liberado em um ambiente de intimidade. É óbvio, irmãos, entenda algo. Eu entendo que a intimidade, ela gera um constante envolvimento com a obra de Deus. A intimidade, pastor Evinho, faz com que eu tenha prazer de estar aqui na quarta. A intimidade com Deus faz com que eu tenha prazer em estar nas Life House. A intimidade com Deus faz com que eu tenha prazer em vir para o ensaio, em participar de uma reunião do Ministério Kids, em estar inserido dentro desse contexto. Só que todo esse trabalho sem intimidade se torna vazio. O simples fato de vir aqui, o simples fato de ser um voluntário, o simples fato de participar não é o suficiente. O suficiente para nós sermos tocados e visitados, afligidos e afetados por esse fluir, deste azeite, desta unção, está na intimidade. Está no quanto eu anelo por Ele. Está no quanto eu o desejo. Está no quanto eu quero estar com Ele. Esta unção nos capacita com dons de poder. Esta unção nos faz andar em uma atmosfera sobrenatural. Esta unção, irmãos, faz com que todas as pessoas possam olhar para nós e notar que alguma coisa aconteceu. Talvez, irmão, sem intimidade você seja um cara rancoroso. Talvez sem intimidade você seja nada menos de quem seu pai foi. E talvez você se apoie nisso para justificar a sua ignorância. Talvez você se apoie no modelo dos seus pais para justificar o fracasso da sua família hoje.
Mas quando eu olho para a Bíblia, irmãos, e quando eu olho para esse ambiente de intimidade, eu entendo que as minhas experiências com Deus nortearão e transformarão a minha vida, de tal maneira que as pessoas olharão para mim, e mesmo me conhecendo há anos, verão que algo novo se fez. Então não importa o quanto você é arrogante, o quanto você é ranzinza, o quanto você é ignorante, o quanto você é maldizente, não importa. Se você construir uma vida de intimidade com Deus, o Senhor vai te tornar a pessoa mais amável dessa terra. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: o que aconteceu? Por que você está agindo desse jeito? E você sabe o que mais interessante, irmãos? É que a religiosidade, ela nos faz fingir algo que na verdade nós não somos. Então eu ajo como um fariseu, né? Eu falo algo com os meus lábios, mas o meu coração está longe de Deus. Na intimidade, irmãos, é o contrário. Eu posso talvez não falar tanto, mas o meu coração denuncia quem eu sou em Deus. A intimidade, irmãos, ela sempre vai falar, irmãos, de verdades ocultas. A intimidade, ela sempre vai trabalhar no nosso interior. A intimidade, ela vai nos fazer acessar, irmãos, esta unção, esse azeite fresco que transforma a nossa vida, ao ponto de que as pessoas olhem para nós e digam: realmente alguma coisa aconteceu. Como isso é maravilhoso, irmãos. Como eu quero que Jesus, ou melhor, como que eu quero que todas as pessoas dessa cidade olhem para você. Veja a diferença. Veja como Jesus transformou sua vida e queiram viver o que você está vivendo. Irmãos, o maior fator de multiplicação que Deus pode levantar na terra são vocês. Não sou eu. O maior fator de multiplicação de vidas salvas que Deus pode usar na terra é a sua igreja. São vocês. Que Jesus seja conhecido através da vida de vocês. Que esta vida de intimidade gere esse ambiente profundo de intimidade. Esta unção lhe dará força e você experimentará um avivamento sem procedência na sua vida. E esse avivamento irá tocar muitas pessoas. Eu quero declarar que o ambiente de intimidade que gera unção também vai gerar avivamento. Diga: avivamento. Irmãos, por muito tempo nós talvez não assimilamos da maneira correta o verdadeiro significado do avivamento. Talvez alguns de nós nos limitamos talvez a uma grande movimentação de momento e damos a este movimento de momento título de avivamento. Declaramos talvez em meio a muitos encontros de um grande mover, talvez possamos dizer que estamos vivendo e afirmarmos que estamos vivendo um avivamento. Mas na verdade, irmãos, todo o avivamento genuíno, ele é gerado e ele é produzido em um ambiente de intimidade. Escuta uma coisa, irmãos: nunca viveremos um verdadeiro avivamento sem um genuíno relacionamento de intimidade com Deus. Não existe avivamento sem intimidade com Deus. Se você está saltando, pulando, plantando bananeira, e algo de Deus que faz com que você anseie por ser santo como Ele é santo, não queima, não se engane. Pode ser qualquer outra coisa, avivamento não é. O avivamento fala de um fogo que queima constantemente. O avivamento fala de um rio, irmãos, de fogo que queima continuamente dentro de nós. Esse rio de fogo, esse avivamento contínuo, ele só pode ser acessado a partir da intimidade com Deus. Daniel, irmãos, ele fala desse rio de fogo. E o interessante, irmãos, é que ele menciona declarando que esse rio corre do trono de Deus para incendiar o coração de milhões de pessoas. O avivamento, irmãos, é algo tão poderoso, irmãos, que quando nós como igreja acessarmos este avivamento genuíno, pessoas sequer vão precisar entrar nessa casa para serem tocadas. Pessoas passarão por aquela rua e elas serão tocadas por essa presença. A história narra a história, irmãos, do avivamento. Eu acredito que muitas pessoas já leram sobre o avivamento da Rua Azusa. O avivamento, irmãos, que foi vivido na Rua Azusa foi um avivamento gerado em um ambiente de intimidade com Deus. Deus não simplesmente, eu vou derramar aqui. Não, Deus encontrou uma igreja íntima.
Deus encontrou pessoas que encontraram na oração um lugar desejado. E é nesse ambiente de intimidade que Deus derrama na rua Azusa o mover do Espírito Santo, irmãos, tão poderoso, que as pessoas passavam a distâncias da rua Azusa e elas eram afetadas pelo poder do Espírito. Esse rio, irmãos, ninguém consegue limitar um rio fluindo. Ninguém consegue, irmãos, limitar um rio que está correndo. Não existem barreiras. E se as estabelecerem, num dado momento, elas serão rompidas. E aquele rio vai fazer com que todos que estão abaixo sejam afetados. O genuíno avivamento, irmãos, é um rio de fogo que corre do trono de Deus, que é gerado através da intimidade de Deus com um propósito. Sabe por que Deus traz avivamento? Para incendiar o coração de outras pessoas. Quando Deus nos convida, irmãos, para acessarmos a vida de intimidade, e como consequência Ele começa a gerar experiências para que nós possamos acessar esse avivamento, Ele faz com um propósito. Deus não incendiou a minha vida, Deus não incendiou a tua vida simplesmente para nós nos autossatisfazer. Deus incendiou a nossa vida para que esse rio de fogo que nasce no trono de Deus flua e aflige a vida de milhares de pessoas. Ei, escute isso. Sabe por que muitos de nós não nos preocupamos em falar de Jesus para ninguém? Sabe por que a maioria dos encontros nessa casa nós viemos sozinhos? Sabe por que a maioria dos nossos encontros nós viemos para essa casa sobrando lugar no nosso carro? Sabe por que nós não nos preocupamos em convidar, em trazer ninguém para a casa de Deus? Porque nós nos esquecemos, irmãos. Nós deixamos de experimentar o verdadeiro e genuíno avivamento. Esse fogo, esse rio de fogo que corre do altar do trono de Deus, ele não está jorrando por nós. Porque se ele estivesse jorrando por nós, irmão, nós teríamos prazer e nós estaríamos tão incomodados, mas tão incomodados, que nós jamais pensaríamos em vir para a casa de Deus sozinhos. Avivamento, irmão, gera despertamento de uma igreja que precisa se despertar nesse tempo. Avivamento, irmãos, fala, irmãos, de algo que Deus quer trazer para nós, uma realidade talvez que ainda não foi vivida por esta geração. E eu estou muito feliz com Deus por saber que o Senhor está nos dando essa oportunidade. Daniel no capítulo 7, do 9 ao 10, ele diz assim: continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve, os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo, e de um lugar em frente do trono saiu um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono, e muitos milhões estavam de pé na presença dele. O avivamento nos fará receber este fogo. Eu quero declarar, irmãos, que a sua intimidade com Deus vai desencadear um tempo de avivamento. Eu quero profetizar nessa noite como voz profética sobre a sua vida, e falo isso como homem de Deus e não como menino inconsequente. Falo isso com autoridade espiritual nessa noite. E eu quero profetizar sobre aqueles que creem que há um rio de Deus, que há um rio de fogo que está sendo estabelecido nesse tempo para começar a jorrar sobre a sua vida. Eu quero declarar que você vai começar a viver experiências como nunca antes viveu. Eu quero declarar que este rio te levará, em o nome de Jesus, a fazer de uma maneira poderosa, afligir a vida de outras pessoas. Porque o rio que Deus fará fluir através da sua vida terá como objetivo e como alvo a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. O interessante, irmãos, é que a nossa vida de intimidade com Deus anula algo que nos paralisa hoje: a individualidade. A individualidade é neutralizada dentro da intimidade com Deus. E através desse fogo, irmãos, nós temos clareza disso. Por quê? Porque aquilo que Deus derramou sobre nós, consequentemente, será derramado a partir de nós sobre a vida de outras pessoas. É inevitável, irmãos, nós compartilharmos aquilo que queima dentro de nós. Se você não está compartilhando, é bem provável que alguma coisa não esteja queimando dentro de você. Mas em nome de Jesus, que esse rio, que esse avivamento, ele venha sobre nós essa noite. Em o nome de Jesus. Pode vir os músicos para cá, Douglas. Pode vir todos para cá. Quanto mais partilharmos desse fogo, mais ele crescerá. Ouça isso.
Ezequiel capítulo 6, verso 12. Diz assim: enquanto isso, o fogo do altar será mantido. Ouça isso. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo. Ezequiel está falando de um altar. Ezequiel está falando de um fogo que arderá continuamente. Ezequiel está falando de homens, de sacerdotes, homens segundo o coração de Deus, que não medirão esforços para fortalecerem essa vida de intimidade. Quando ele está fazendo menção de que todos os dias a madeira será colocada, todo dia os sacerdotes terão madeira para manter aquele fogo do altar aceso, ele está fazendo o apontamento às nossas vidas espirituais, à nossa vida de intimidade com Deus. Olhe para esse irmão do seu lado e diga para ele: não permita que esse fogo se apague. Ah, Espírito Santo. Eu quero declarar, irmãos, que a sua intimidade com Deus te manterá em chamas. Você vai queimar, irmão, dia e noite, noite e dia. Sabe aquela gangorra espiritual, irmãos? Um dia eu estou bem, outro dia estou mal. Um dia eu estou bem, outro dia estou mal. Eu quero declarar, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que a intimidade irá estabelecer um tempo de equilíbrio na sua vida. Através da sua vida com Deus, através da sua intimidade com Deus, o Senhor vai gerar avivamento, vai trazer fogo sobre a sua vida. Isso vai queimar, irmãos, de uma forma incontrolável. Incontrolável. Esse fogo, irmãos, quando ele flui sobre nós, ele é incontrolável. E nós não conseguimos deixar de levar ele adiante. Eu sei que algumas pessoas até aqui estavam sendo anuladas, não havia força suficiente para levar adiante o que estavam recebendo deste altar. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que, como consequência do ambiente de intimidade que você escolhe viver nessa noite, Deus trará não só unção, mas também um avivamento. O rio de fogo correrá sobre a sua vida e você vai fluir como nunca antes.